A introdução à meditação desta manhã encontra-se em João 14, 1 a 3. João 14, 1 a 3. Não se turbe o vosso coração. Credes em Deus, crede também em mim. Na casa de meu pai há muitas moradas. Se assim não fosse, eu vou teria dito: vou preparar-vos lugar. E se o for e vos preparar lugar, virei outra vez e vos levarei para mim mesmo, para que onde eu estiver, estejais vós também. Que o Senhor possa se dignar a abençoar a leitura da sua palavra, que possa fazer eco nas nossas vidas. É esta a minha oração esta manhã, antes de abrir a mensagem que Deus colocou no meu coração para partilhar a igreja. Qual seria a nossa reação se nós ouvíssemos uma mensagem vinda e proferida por um anjo? Se nós tivéssemos a certeza que era um anjo que vem lá dos céus com uma mensagem para cada um de nós, o que nós faríamos com essa mensagem? Será que ficaríamos impressionados com essa mensagem para nós? Será que ficaríamos só com ela? Ou iríamos querer partilhá-la com toda a gente? Tendo a certeza que era uma mensagem de Deus. Esta manhã eu gostava de refletir convosco sobre estes episódios que se passaram um pouco antes da morte de Jesus. Claramente do fim do capítulo 13 até o capítulo 16 de João, Jesus dá algumas instruções, algumas orientações aos seus discípulos. Imaginem o que é passar 3 anos e meio com um grande amigo, com alguém com quem eles aprenderam a partilhar tudo, alguém que estava presente nas horas difíceis, com quem tinham construído um projeto, uma missão de ajudar as pessoas que estavam à sua volta. Eu acredito que os discípulos estavam realizadíssimos nesta missão que Jesus lhes tinha confiado. E Jesus estava sempre presente ao seu lado. Mas chegou um dia em que Jesus reuniu os seus discípulos e disse-nos o que está escrito no capítulo 13, versículo 33 de João, um bocadinho antes do texto que a irmã Clarice leu. E Jesus tem uma mensagem, uma notícia para dar aos seus amigos. Não que ele já não tivesse dado umas dicas de que isso pudesse acontecer, mas eu acho que eles não tinham percebido bem. Claramente Jesus vai dizer: filhinhos, ainda por um pouco estou convosco. Vós me buscareis, e como tinha dito aos judeus, para onde eu vou, não podeis vós ir. Eu vos digo também agora. Filhinhos, eu vou ter de partir, e para onde eu vou, vocês não podem ir. Já imaginaram como ficaram os discípulos? Já se tiveram que despedir de alguém muito querido, sem saber quando voltariam a ver? Já tiveram essa experiência? Eu digo-vos que eu já tive cerca de, pelo menos umas 7 vezes eu já mudei de casa e tive que me despedir de pessoas. E eu não lido muito bem com as despedidas. Imaginem as choradeiras de cada vez que eu tinha que me despedir. E para onde quer que eu fosse, não eram só apenas pessoas conhecidas. Eu digo-vos, talvez eu não tenha muitas saudades dos lugares por onde eu passei. Mas das pessoas que eu deixei lá, eu tenho muitas saudades. Porque eu sinto que Jesus sempre me mimou com família. E onde quer que eu ia passando, Deus dava pessoas que me tratavam como uma filha. Às vezes dava-me avózinhas que me davam uns conselhos muito preciosos, alguns engraçados, porque me viam como uma menina. Encontrei irmãos, irmãs, pessoas que partilhavam comigo a amizade genuína. Acho que até ganhei uns sobrinhos, há uns que até tratam por tia. Alguns é mais titia, mas que até hoje me dizem que têm muitas saudades e a quem eu nutro um grande carinho. E cada vez que eu tive que me despedir dessas queridas pessoas, eu sofri. Eu imagino a dor no coração dos discípulos neste momento, em que Jesus olha para eles e diz: filhinhos, eu vou ter de partir. Mas Jesus consegue ler tudo o que está cá dentro. E não foi diferente neste momento. Ele via que os seus discípulos ficaram inquietos, perturbados, com o seu coração
palpitou e Jesus tinha uma mensagem para eles. E é aqui que surge, para mim, um dos textos mais bonitos das Sagradas Escrituras, lido pela irmã Clarice. João 14, 1. Não se turbe o vosso coração. Não deixes que o teu coração fique inquieto. Não deixes que o turbilhão das emoções, da incerteza do amanhã inunde o teu coração. Crede em mim. Tem confiança em mim. Eu tenho que partir com uma missão, mas eu vou preparar-vos um lugar. Eu vou preparar-vos um lugar para que onde eu estiver, vocês possam ir. Esta era a mensagem poderosa que Jesus deu aos seus discípulos, para enquanto eles esperassem, nunca esquecessem. Sabem que eu acredito que estes capítulos, e pedia para que realmente nós possamos refletir sobre eles de forma particular, porque são mensagens também para nós enquanto esperamos a volta de Jesus. Temos problemas, temos tribulações, por vezes está o nosso coração aflito, certeza do amanhã, porque não sabemos sem Jesus que está a nossa vida. Jesus diz, não se turbe o teu coração, não se aquiete, confia em mim. Eu vou para uma missão muito especial, eu vou orar, eu vou interceder por vocês e vou interceder por todo o mundo, porque eu não quero apenas que estejam vocês só os 12 lá comigo. Eu quero que a humanidade se reúna na minha presença na Pátria Celeste, porque aí eu vou estar convosco para sempre. Que mensagem poderosa Jesus trazia para aqueles discípulos. Mas é curioso o texto que vem logo a seguir, e é o versículo 4. Mesmo vós sabeis para onde vou e conheceis o caminho. Jesus diz que vai, que irá partir e diz, olha para os discípulos, mas vocês sabem para onde eu vou? Vocês sabem qual é o caminho que eu vou seguir? Eu acredito que os discípulos olharam uns para os outros, porque a afirmação de Jesus foi tão óbvia, tão concluente, que era óbvio que eles deveriam todos saber. Mas aí entra Tomé. A gente conhece Tomé como o discípulo da incredulidade, com falta de fé. Eu aqui vejo um Tomé corajoso. Sabem em que sentido? Porque eu acho que Tomé teve coragem para fazer a pergunta que se calhar os outros discípulos não fizeram. Penso às vezes isso. Eu na escola raramente levava as minhas dúvidas para casa. Sabem aquelas dúvidas que às vezes quando o professor está a levantar a gente se levanta, mas é uma coisa tão óbvia que a gente tem vergonha de perguntar. E eu às vezes acabava por fazer. Não era às vezes muito bem interpretada, mas não importa. Eu pelo menos não levava dúvidas para casa. E Tomé não levou esta dúvida. E diz-nos o versículo 5. Disse-lhe Tomé, Senhor, nós não sabemos para onde vais. E como podemos saber o caminho? Qual o caminho para nós irmos até ti? Para irmos para junto do Pai? E Jesus dá-lhe uma orientação que é para nós ainda hoje. Um dos textos que se calhar é mais conhecido pelo evangelismo hoje em dia. Jesus disse-lhes, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Jesus diz-lhes claramente, eu sou o caminho. Então Jesus estava a dizer àqueles discípulos que se vocês querem continuar no caminho para que um dia vão ter comigo à Pátria Celeste para onde eu vou, vocês têm que seguir as minhas pegadas. Por onde eu for, vocês sigam o caminho que eu vou deixando. Já brincaram a tentar seguir as pegadas das pessoas na areia que alguém deixou? A gente vai parar de certeza aonde essa pessoa está. De certeza que a iremos encontrar. Jesus deixou-nos pegadas, orientações, para que nós possamos seguir neste caminho rumo ao céu. Ao ler este texto, eu pensava para mim, Filipa, será que é isto que tu estás a fazer com a tua vida? Será que é seguir este caminho? Eu já me batizei, tinha 12 anos quando o fiz. Mas aquela vozinha veio, Filipa, é mesmo isto que tu estás a fazer? Seguir o caminho? Será que tu pregas como Jesus pregava? Será que tu falas como Jesus falava? Será que tu segues como Jesus seguia? Será que tu fazes o que Jesus fazia? E esta é uma reflexão para cada um de nós. E se há alguma coisa na minha vida
que não está em conformidade com o que Jesus faria se estivesse no meu lugar. Este é o apelo que Jesus me fez e nos faz a cada dia. Jesus, ajuda-me a seguir o teu caminho. Porque Jesus é o nosso modelo por excelência. Sabem que mesmo em relação a que caminho, a que decisões nós devemos tomar na nossa vida, se esta for a pergunta que está presente, será mais fácil tomarmos essas decisões. Que dia é que Jesus guardava enquanto esteve aqui na Terra? Que dia é que Jesus se congregava para adorar a Deus? Torna-se fácil a gente saber qual o caminho. Que tipo de alimentação e que cuidado Jesus tinha com a sua alimentação? Como é que Jesus tratava as pessoas que estão ao seu lado? É fácil saber como lidar com o meu vizinho? É fácil nós seguirmos qual o ideal, sabermos que caminho devemos seguir? Então, se eu me perguntar, Jesus, se tu estivesses no meu lugar, o que é que tu farias? Tornar-se-á mais fácil saber o que devo fazer. E certamente a nossa conduta, o nosso estilo de vida, a nossa forma como nos relacionamos, terá uma mudança radical. Eu acredito veemente que estes textos não foram apenas para os discípulos, mas são para cada um de nós, enquanto caminhamos. E se nós formos ler realmente os capítulos entre 13 e 16, há várias orientações que Jesus nos dá enquanto trilhamos estes caminhos. Porque nós pensamos, mas seguir Jesus é difícil, como é que o fazemos? E Jesus dá orientações. Primeiro que tudo, eu gostava que nós apontássemos nos versículos 15 e 16. Há duas ideias, pelo menos, que eu acho que se repetem muito. E uma delas está no versículo 15 e diz: se me amardes, guardareis os meus mandamentos. Seguir o caminho de Jesus, seguir as pegadas de Jesus, é realmente o resultado de o amarmos porque o queremos seguir de todo o nosso coração. E isso vai nos levar a fazer o quê? Guardar os seus mandamentos. Facilmente nós vemos ao nosso redor pessoas que acham que seguir a Jesus é seguir o seu exemplo em amor, benignidade. Mas nestas indicações, antes da sua morte, as últimas instruções que Jesus dá aos seus discípulos, ele diz: guardem os meus mandamentos. Se ele o diz, eu acredito, porque quando eu vou me despedir, eu deixo orientações muito importantes, as mais importantes. E Jesus deixou as orientações mais importantes aos seus discípulos. E uma delas era que se o amássemos, como resultado desse amor, guardaríamos os seus mandamentos. Mas, Senhor Jesus, eu sou pequena, sou falha. Parece que este caminho é tão difícil. Mas Ele não nos deixa sem resposta. E isso está no versículo 16. E eu rogarei ao Pai, e Ele vos dará outro Consolador, para que fique convosco para sempre. Jesus não nos pede nada que Ele não nos capacite e não nos dê o poder para o pôr em prática na nossa vida. Se nós formos contar, eu pelo menos contei 4 vezes em que aparecem estas duas ideias. Se me amardes, guardareis os meus mandamentos. E Jesus enviará um Consolador, o Espírito Santo, para nos ajudar a seguir a sua verdade, enquanto esperamos a volta de Jesus. Jesus não nos abandona. No meio da dificuldade, das provas, nós temos o Espírito Santo que nos consola, que nos conforta, que nos corrige também, que nos orienta. E é para isso que nós temos que estar atentos. Certamente, por vezes, surgem movimentos que põem em causa estas verdades, põem em causa estas orientações. Se realmente não é pela lei que nós somos salvos, mas Jesus nos diz: se me amardes como resultado desse amor, porque Jesus mandaria guardar os seus mandamentos num momento tão importante, antes de ir, se isso não fosse importante. E segunda coisa, que muitas vezes é posta em causa, é o Espírito Santo nas nossas vidas. Movimentos se levantam, pondo em causa a existência desse Deus amoroso que intercede por nós com gemidos inexprimíveis. É hora realmente de nós valorizarmos e vermos o que Deus realmente tem deixado na sua palavra para o nosso ensino, para o nosso apoio, para nos fortalecer nestes momentos. Várias outras orientações são dadas nestes capítulos
e apelava-vos para que a pudessem olhar. Mas Jesus diz-nos no versículo 18, um texto que me tem acarinhado muito. É que por muito que nós, por vezes, Ele disse, não vos deixarei órfãos. Jesus nunca nos deixa órfãos. Jesus nunca nos deixa sem o apoio e completamente desamparados. Ele está lá, sempre presente para as nossas vidas. A dificuldade dos discípulos naquele momento era pensarem, agora como é que eu vou suportar a partida de Jesus? Como é que eu vou conseguir conter tantas saudades? E Jesus no capítulo 16, versículo 33, capítulo 16, versículo 33, disse outro texto tremendo. Tenho-vos dito isto, para que em mim tenhais paz. No mundo tereis aflições, mas tendo bom ânimo, eu venci o mundo. Não tenham medo, eu venci o mundo e tal como eu venci, vocês também o poderão vencer. Passaram-se momentos difíceis a seguir a esta conversa de Jesus com os seus discípulos, a prisão de Jesus, a sua crucifixão, e chegou o momento em que Jesus tinha que partir. E este momento da partida está relatado em Atos, livro seguinte, Atos capítulo 1, em que os discípulos encontraram-se com Jesus depois da sua ressurreição e Jesus dá-lhes ainda umas outras últimas instruções. E naquele momento, uma força superior à força da gravidade que nos atrai para baixo, começou a elevar Jesus. Algo que humanamente é impossível, sem recursos. Mas os discípulos não tinham dificuldade em acreditar no que eles estavam a ver. Eles já tinham visto tanta coisa. Eles já tinham visto Jesus andar sobre as águas. Já tinham visto Jesus ressuscitar os mortos. Jesus subir ao céu sem nada a segurar. Era mais algum milagre que eles estavam a contemplar. Isso não foi difícil para eles acreditarem. Não foi difícil para eles verem que era uma evidência. Eles estavam a ver Jesus subir aos céus. Mas as saudades já estavam lá dentro. As saudades pulavam no seu coração. E Jesus, sabendo daquela dor, mais uma vez não deixou os seus queridos desamparados. E Jesus pede a 2 anjos para virem confortar os seus discípulos. E encontramos no versículo 11, os anjos dizendo aos discípulos, varões galileus, Atos 1:11, varões galileus, por que estáis olhando para o céu? Esse Jesus que dentre vós foi recebido em cima no céu, há de vir, assim como para o céu ouviste ir. Esta era a confirmação. Esta era a mensagem que eles ouviram no próprio anjo, que aquela separação não iria ser para sempre e que Jesus iria voltar, que Jesus vai voltar para, no fundo, terminarmos esta caminhada rumo ao céu aqui na terra. Quantas vezes nós olhamos para esta esperança da volta de Jesus como a bendita esperança? Foi assim que os discípulos guardaram no seu coração. A gente vê Tito usar a expressão aguardando a bendita esperança e a manifestação da glória do nosso Deus, do nosso grande Deus e Salvador Cristo Jesus. Era dessa forma que eles esperavam a volta de Jesus. Como é que nós aguardamos a volta de Jesus? Como é que nós aguardamos a volta de Jesus? Eu digo-vos, por vezes, os momentos em que eu mais anseio a volta de Jesus, em que mais me dá vontade, porque eu quero logo ver Jesus, é quando nós passamos pelo vale da sombra e da morte. E eu acredito que vocês já sentiram este desejo ardente no vosso coração, quando às vezes vemos os nossos queridos que amamos sofrer tanto, e nós dizemos, até quando, Senhor? Quando temos que nos despedir dos nossos queridos e perguntamos até quando, Senhor? Mas Deus não nos deixa sem resposta. Hebreus capítulo 10, versículo 37. Hebreus capítulo 10, versículo 37. Porque ainda um pouquinho de tempo, só falta um pouquinho de tempo, um pouquinho, e o que há de vir, virá e não tardará. Jesus não tarda a sua vinda, Jesus está a voltar.
Os sinais assim o apontam. E queridos, quando eu ouvia muitas vezes, e durante vários anos, quando eu via as pessoas pregar da volta de Jesus, mostrando os acontecimentos, as profecias se cumprindo, eu às vezes olhava para essas pregações e dizia assim, um bocadinho alarmista, talvez. Isso um dia vai acontecer, mas isso não for já. Talvez a gente esteja a pregar já. Eu já ouço a pregação, pelo menos desde que me lembro, há 27 anos, que eu ouço que Jesus vai voltar, é iminente a sua vinda. E se calhar eu comecei a pensar, oh Senhor, eu sei que tu vais voltar, essa é uma certeza que existe no meu coração. Mas este tipo de pregações parecem um pouco alarmistas, depois não acontece, pode trazer algum descrédito. E deixamos de pregar da volta de Jesus com tanta garra. Mas nesses últimos tempos eu tenho partilhado e estudado a Bíblia com alguns amigos, em que eu vi uma pessoa partilhar sobre a volta de Jesus com uma garra e com uma energia. Eu perguntava, é esta a forma de eu pregar sobre a volta de Jesus hoje? Não será isto alarmista? Até que esta semana eu encontrei um texto de Ellen White, que se passou nos tempos dela. Em 1888, estava prestes a ser assinado um decreto, era uma emenda religiosa, onde o domingo seria adotado como um feriado obrigatório. A gente sabe que essa profecia não se cumpriu nessa altura. Mas muitas pessoas se levantavam e diziam, Jesus está às portas, o sinal está aí, a profecia está se cumprindo. Mas Ellen White fala-nos acerca de algumas pessoas que estavam a pregar de uma outra forma. E isto fez-me refletir. Eu vou ler a citação. Quando o vigia, vendo vir a espada, dá à trombeta um sonido certo, o povo engajado ecoa a advertência e todos terão a oportunidade de preparar-se para o conflito. Mas demasiadas vezes o líder fica hesitando, como que dizendo, não nos apressemos demais, pode haver engano, pode não ser ainda. Devemos ter cuidado para não levantar falso alarme. A própria hesitação e incerteza da sua parte, como que estão a dizer paz e segurança, sem muita exaltação, nada de alarme. Essa agitação toda passará. E acerca destes líderes que estavam a pregar a volta de Jesus dessa forma, dizendo, não tenham muita atenção a isto, que isto pode passar. E Ellen White sabia que aquela profecia não se iria cumprir já. Mas acerca destes líderes, ela diz, assim ele virtualmente nega a mensagem enviada de Deus e a advertência que se destina a despertar as igrejas deixa de realizar a sua obra. A trombeta do vigia não dá o sonido certo e o povo não se prepara para a batalha. Ellen White repreende estas pessoas, porque elas diziam aquela pregação, com aquele sinal pode não se ter cumprido naquele momento, mas era uma oportunidade para a igreja se reanimar, se fortalecer na verdade. E eu hoje em dia olho para estas pregações que falam evidentemente do cumprimento da profecia de uma outra forma. Eu não sei ao certo se vai acontecer esta semana, este ano, o próximo ano, nós não sabemos quando é que Jesus vai voltar, mas sabemos que Ele está breve e que eu preciso fazer a reforma na minha vida. Então esta é a oportunidade que o Senhor me dá a mim de começar esta reforma na minha vida, de a fazer a cada dia, porque é certo que Jesus está às portas, que Jesus está a chegar. Seguir o seu caminho, esperar pela sua vinda, não como se ela estivesse tardia. Nós não sabemos o dia e a hora. É esta a condição da Laodiceia. Mornos estamos. E sabe tão bem, nós sabemos que Jesus vai voltar, é uma mensagem tão bonita, tão confortante para o nosso coração. Mas Jesus nos chama a envolver-nos nesta pregação da sua volta, da volta de Jesus, com entusiasmo. Porque é isto que nos transforma, que nos dá ânimo e nos prepara para o seu caminho, para a sua volta, para a sua vinda. Os capítulos 13 a 16 deixam-nos várias advertências. A gente vê duas. Amar a Cristo, guardar os seus mandamentos, deixar-se transformar pelo Consolador, pelo Espírito Santo. Se vocês estiverem atentos, várias vezes Jesus também dá orientações aos discípulos. Amem-se uns aos outros, permaneçam ligados à videira, confiem nas minhas promessas. Eu vos dou a paz e minha paz eu vos dou. Não se turbe o vosso coração. Crer e esperar a volta de Jesus sempre foi a doce esperança da humanidade.
Vemos vários textos do Antigo Testamento que apontam para a vinda do Messias e a forma como os profetas, os patriarcas, ansiavam que Jesus viesse. Querido irmão e querida irmã, meus queridos jovens, como nós guardamos a volta de Jesus. Ansiamos que Ele venha logo. É esse o nosso anseio, é esse o nosso desejo. Eu estou ansiosa para aquele glorioso dia. E isto faz-nos, que isto nos faça ver de que forma é que eu estou à espera da volta de Jesus. Estou preparada? Estamos preparados para recebê-lo? Estamos a seguir as suas pegadas no caminho que Ele nos deixou? Porque Apocalipse 22, 20 diz: eis que venho sem demora. Qual é a resposta da igreja? Ora vem, Senhor Jesus. Quando eu tinha 5 anos, eu comecei a vir, 5, 6 anos, quando começámos a frequentar a igreja. E digo que estava a aprender a ler. E demorei nunca perguntei o que é que estava cá escrito, mas eu demorei algumas semanas para conseguir desvendar o que era isto. Se era um V, se era um B. Mas esta verdade foi acariciada no meu coração. E é esse o desejo que eu quero ter no meu coração, na minha vida, no dos meus queridos irmãos. Ora vem, Senhor Jesus. E diz-nos a palavra do Senhor em Hebreus 10, 23, que quem fez esta promessa é alguém muito especial. Hebreus 10, 23 diz: guardemos firmes a confissão da esperança, sem vacilar, pois fiel é aquele que prometeu. Fiel é o que prometeu, que logo virá e não tardará. Não fiquemos de braços cruzados. O Senhor nos chama, o Senhor nos orienta. O que diz Jesus hoje que eu preciso de mudar na minha vida? Que orientações eu tenho hoje para Deus, de Deus para mim? E são elas que eu preciso ouvir. Fiel é aquele que prometeu. Jesus logo vem e Ele não tarda. Amém. E foi baseado em Apocalipse 22, 20, exatamente, que Jesse e George escreveu o hino 134, Breve Jesus voltará. Vamos terminar o sermão de hoje.
Amantíssimo Pai, obrigada por esta mensagem de conforto que Tu nos traz aos nossos corações para que não se turbe, porque no meio da aflição Tu nos prometes que tudo isto passará e que um dia Tu voltarás. Ajuda-nos a estarmos preparados para este momento e a caminharmos, a seguirmos as Tuas pegadas, deixando que o Santo Espírito opere a mudança e a transformação na nossa vida. Abençoa esta igreja de forma tremenda, que o Teu Santo Espírito possa nos reavivar e chuvas de bênçãos possam cair sobre nós. É o que pedimos no nome de Jesus. Amém.